Eu sou o professor Givanilson Soares e nós estamos aqui para mais uma aula de Geografia. Vocês estão preparados aí? Estão prontos? Estão prontas? Hoje nós iremos conversar sobre a conservação e preservação da biodiversidade brasileira. Vamos entender um pouquinho sobre a nossa biodiversidade e, claro, a importância de preservar. A gente precisa sempre preservar, pensar, ter isso como uma das coisas fundamentais para a nossa vida. Preservar, pensar no meio ambiente. Mas vocês sabem que eu não estou sozinho, né? A professora Kedma já está por aqui, acompanhando os comentários que vocês vão fazer durante essa aula de hoje. Tá todo mundo por aí ainda, Oxe, né? com certeza, professor. E eu tô por aqui também, já esperando a sua mensagem. Estou curiosa para essa aula hoje, hein? Conservação e preservação da biodiversidade brasileira. Tema importantíssimo para a gente discutir, para a gente debater e, claro, prestar atenção no professor. Vamos embora? Então vamos seguindo. Além de mim, da professora Kedma, vocês já estão vendo no cantinho da tela aí a Midian fazendo o seu trabalho de interpretação de Libras, deixando essa aula mais acessível para todos e todas. E, claro, por trás das câmeras, a produção que está por aqui fazendo com que vocês recebam essas imagens aqui, os melhores cortes, os melhores enquadramentos, tudo de melhor para vocês que estão acompanhando essa aula de hoje. E nós, como eu já disse, vamos conversar sobre a preservação da biodiversidade brasileira, que, claro, é gigantesca. E a gente pensar, gigantesca, como assim? O que é biodiversidade? Vocês lembram o que é a biodiversidade? A gente pode até pensar, né, pelo nome bio, lembra algo como biologia, diversidade, algo que é diferente, que tem muita quantidade, e a gente começar a pensar e já entender que essa biodiversidade nada mais é do que é uma expressão que provém da união dos termos diversidade e, olha ela aí, ó, biológica. Significa variedade de vida ou a variedade de todas as formas de vida existentes na Terra, sejam elas macro ou microscópicas. Então, a biodiversidade, todos os seres, toda a vida na Terra vai ser colocada aí como uma biodiversidade. Claro, varia bastante. Nós temos várias riquezas e se a gente pensa no Brasil especificamente, no nosso país, ele é muito rico em biodiversidade. E aí nós vamos já observar algumas imagens que provam isso. Quando a gente entra numa mata fechada, a gente vai numa floresta, vendo essas imagens que vocês estão aí observando, nós conseguimos ver grande área aí verde, mas por baixo da copa das árvores existe muita vida. Além da biodiversidade, além da fauna, existe a flora, todos os seres vivos que são importantes para que a gente tenha uma manutenção da nossa vida no planeta também. Então, nós, como um país que tem aí a maior parte da floresta amazônica, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque esse bioma, essa biodiversidade, é responsável aí por grande parte do planeta como um todo. Influencia no clima, nas chuvas, em tudo isso aqui no nosso país e fora dele também. E claro, a gente tem muita responsabilidade nisso. Então, a floresta amazônica é considerada a maior floresta tropical do mundo e concentra enorme biodiversidade. Então, se nós tivéssemos a oportunidade de dar um passeio lá na floresta amazônica, né, a gente consegue visualizar vários vídeos na internet com relação a isso, né, com relação à floresta amazônica. Mas se a gente conseguisse ir lá pessoalmente, com certeza a gente teria exemplos, muitos exemplos de biodiversidade. Então, a floresta amazônica localiza-se no norte da América do Sul, abrange os estados do Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia, Pará e Roraima, além de menores porções nos países Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Nossa, bem, né? Uma extensão enorme. Então, assim, claro, biodiversidade. E aí nós temos também riquezas naturais que, infelizmente, muitas vezes são exploradas de forma incorreta.
Quando a gente diz forma incorreta, é a exploração que acontece muitas vezes de forma desenfreada e, claro, traz prejuízos ao meio ambiente, traz prejuízos aos seres humanos, traz prejuízo aos animais, que muitas vezes, inclusive, há casos de extinção. Vai se tirando, e nem dá tempo de se renovar, nem dá tempo da natureza se reconstituir. E, infelizmente, isso é muito comum nessa floresta. Por isso que a gente precisa sempre pensar na preservação. Flora. Então, quando a gente pensa aí na flora, a floresta amazônica é uma floresta tropical densa, formadas, claro, por árvores aí de grande porte. Então, não é aí uma coisa que a gente vai encontrar de forma rara na floresta amazônica. Então, é uma floresta que tem grandes árvores, árvores de grande porte. E, claro, quando a gente pensa grandes árvores, árvores de grande porte, muita madeira. E isso, claro, atrai a atenção de pessoas que querem explorar essa madeira também. E aí, quando a gente pensa na fauna, aí nós vamos encontrar muita riqueza também. E a fauna, além da exuberante flora, e a floresta amazônica também abriga diversas espécies de animais. Alguns animais encontrados são as onças, sussuaranas, jaguatirica, peixe-boi, pirarucus, jabutis, ariranhas, tucanos, araras, jiboia, sucuri. São animais comuns nessa região também. E, claro, também sofrem com o processo ali predatório humano, né? Que muitas vezes não consegue conviver de forma harmoniosa, né? Deixar esses animais viver livres. Eles infelizmente, passam aí por esse processo. Então, a biodiversidade da floresta amazônica é exuberante e seus números impressionam. Então, mais de 1.300 espécies só de aves, mais de 3.000 espécies de peixes, mais de 30.000 espécies de plantas. Mais de 30.000 espécies de plantas, 1.800 espécies de borboletas, 427 espécies de anfíbio, 378 espécies de répteis, até 3.000 espécies de abelhas, 311 espécies de mamíferos. Ainda cabe ressaltar que muitas dessas espécies são endêmicas, ou seja, só existem na região amazônica. Por isso, a conservação da floresta é de extrema importância. Existem espécies lá na Amazônia que elas só existem lá e elas só sobrevivem lá. E aí, se a gente retira esse animal de seu habitat, se a gente coloca ele num outro local em que não tem as mesmas condições que a floresta fornece, ele não sobrevive. Existem também alguns animais que são retirados ali, venenos, né? O veneno dele é retirado para que seja construído aí, seja confeccionado vacinas, por exemplo. Só que ele só produz se ele tiver, por exemplo, só vai produzir esse veneno se ele tiver no seu habitat natural. Então, muitas vezes, se as pessoas retiram ele de lá, ele já não produz aquilo, porque ele precisa estar dentro do seu habitat. Então, a gente precisa preservar esse ambiente, precisa pensar nisso também, para, claro, que a gente também consiga viver bem. Muitos problemas ambientais afetam a floresta amazônica. E aí nós temos aí os problemas: desmatamento, queimadas, criação de pastos, disputa de terra, caça e pesca ilegal. E aí nós temos, dentre tantos problemas que a gente encontra lá, todos esses que aí existem políticas públicas, pessoas que lutam o tempo todo para tentar diminuir pelo menos os efeitos nocivos desses problemas que a gente encontra lá nessa região. E aí, claro, nós podemos levar essa mensagem para mais pessoas, para que elas pensem nesse processo de preservação desse meio ambiente, preservação da floresta. E aí eu trouxe uma pergunta: você conhece essa vegetação? Essa que está aparecendo agora aí na tela? A gente consegue identificar até por aqui, próximo da gente, alguns espaços como esse, né? Locais, paisagens aí como essa. Você já viu uma paisagem como essa? Sabe que vegetação é essa? E aí? Você já viu algo do tipo, como esse, parecido? Não é algo que está longe da gente, não. Aqui nós temos também no nosso litoral, aqui em Recife, o mangue. Então, o mangue é um tipo de vegetação típica das regiões alagadiças, denominadas de manguezal. É um ecossistema costeiro
e demasiado úmido presente nas zonas tropicais e subtropicais. Então nós fomos lá na Amazônia, mas também aqui nós temos espaços que precisam ser preservados, como o mangue. E aí vamos seguindo juntos. Vamos dizer assim, ó, desempenha um papel importante na preservação de diversas espécies vegetais e animais. Então, os manguezais, considerados ambientes ricos em biodiversidade, surgem do contato com o ambiente terrestre e com o marítimo, ou seja, rios com mares. E a gente tem grande parte aqui do nosso litoral, aqui em Recife, na nossa cidade, a gente consegue, no centro da cidade mesmo, caminhando ali, próximo das pontes, a gente consegue encontrar áreas de manguezal, que precisa também ser preservada. Infelizmente, o que a gente encontra muito também nesses espaços é lixo, né? Resíduos, garrafas plásticas, principalmente garrafa PET, saco de pipoca, sabe aqueles saquinhos que o pessoal acaba de comer a pipoca ali no centro da cidade, pega o saquinho, ao invés de jogar no lixo, joga no chão, ele vai parar muitas vezes no mangue. Então são atitudes simples que a gente faz que faz com que a gente consiga preservar o nosso meio ambiente. Então, no Brasil, a presença desse ecossistema em toda a costa litorânea, desde o norte e sul, sendo o país que possui maior faixa de manguezal do planeta. São aproximadamente 200 mil quilômetros de extensão. Então, o nosso país também, além da floresta amazônica, também tem ali os manguezais, sempre nessa área litorânea. E a gente tem esses espaços, pessoas também que sobrevivem ali daqueles espaços, principalmente aquelas pessoas que vocês já viram nas cidades, próximo também de praias, áreas costeiras, as pessoas que pegam ali no mangue os caranguejos, né, para vender, para comercializar os caranguejos também, e outras pessoas que vivem nessas áreas ribeirinhas, né, próximos ali dos rios, próximos do encontro do rio com o mar, e que tem ali também um processo de economia, né? As pessoas utilizam aqueles espaços ali também para vender e sobreviver. E a gente precisa realmente pensar, claro, também na preservação desses espaços. Trouxe outra vegetação para a gente agora. Vamos sair um pouquinho do mangue. Essa daqui. Também a gente encontra aqui no nosso estado de Pernambuco, não é raro nós encontrarmos paisagens como essa, principalmente se a gente vai saindo aqui do litoral e seguindo para o interior do estado. Vocês já viram esse tipo de vegetação? Aí a gente já tem uma coisa, enquanto o mangue é mais úmido, aí nós já lembramos mais da seca. São plantas, são vegetais que têm a propriedade aí de acumular água, porque eles passam por grandes períodos de estiagem. E aí nós temos a caatinga. É um bioma brasileiro que apresenta clima semiárido, vegetação com poucas folhas e adaptadas para períodos de seca, além de grande biodiversidade. Nesses espaços também estão presentes ali uma riqueza na biodiversidade. Às vezes a gente pensa, nossa, mas está tão seco, não tem água, será que tem riqueza ali? Tem sim. E essas plantas, elas têm essa característica, né? Poucas folhas, e ali elas são suculentas, né? Vamos dizer assim, elas têm água no seu corpo, porque elas precisam acumular bastante água por conta de grandes períodos de estiagem. Esse bioma é encontrado em áreas do nordeste do Brasil, claro, nos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e parte de Minas Gerais. Toda essa área abrange cerca de 844 mil quilômetros quadrados, ou seja, 11% do território brasileiro. Então, 11% do nosso território vai ser constituído por essa área, pela caatinga. E tem, além da biodiversidade, além da riqueza, traz traços de culturas diferentes, né? As pessoas acabam nesses espaços, nesses locais, têm aspectos culturais também que são particularidades desses locais, a forma como as pessoas se vestem, o que as pessoas comem. Quando a gente pensa na biodiversidade, quando a gente pensa na natureza em si, cada espaço vai ter ali a sua riqueza e as formas de vida que as pessoas também vivem lá. O nome Caatinga significa em Tupi-Guarani Mata Branca. Esse nome faz referência à cor predominante da vegetação durante a estação seca, ou quase todas as plantas que perdem as folhas para diminuir a transpiração e evitar a perda d'água armazenada. Então, esse espaço aí, ó, no inverno, em
a ocorrência das chuvas nas folhas verdes e as folhas elas voltam a brotar. Então, no inverno, a gente tem a presença das folhas. Quando passa o inverno, eles perdem as folhas. E aí a gente tem aquela vegetação que a gente conhece mais quando fala em caatinga, né? Aquela coisa mais seca, sem folhas, muitos espinhos, cactos, palmas, dentre outros. Muita coisa, né? Muita coisa nós temos que pensar quando a gente pensa na natureza, quando a gente pensa na biodiversidade. E aí eu quero saber de vocês, o que é que vocês que estão aí, vocês que têm moram aí no seu bairro, aqui na nossa cidade do Recife, no seu bairro, nos ambientes que a gente encontra áreas verdes, o que é que você faz pensando na preservação? Todos os dias a gente encontra aí pessoas na cidade, circulando. Mas será que a gente pensa nesse processo de preservação? Você pensa nesse processo de preservação? O que é que você faz no seu dia a dia pensando nesse processo de preservação do meio ambiente, preservação da natureza? Você faz algo pensando nisso, em preservar? A gente anda por vários espaços, às vezes a gente sai um pouquinho da nossa rotina, vai visitar alguns espaços, mas vocês pensam nisso também? Será que a professora Kedma pensa nisso? Se você pensar, se você age, quais são as ações que você faz no seu dia a dia pensando na preservação? Coloca aí pra gente. E a professora Kedma já visitou alguns espaços? Pensa nessa importância também? Ah, claro que sim, né? Quando a gente pensa em meio ambiente, a gente não pode só pensar onde a gente mora, né? Tudo que a gente faz em determinado lugar com relação ao meio ambiente acaba influenciando nos outros espaços também. Sempre quando eu estou andando, principalmente pelas ruas de Recife, né? Pelos espaços de Recife, eu penso nisso, que talvez se a gente pensasse um pouco mais ao realizar determinadas ações, jogar lixo no chão, deixar aquele saquinho de pipoca lá escorrendo, quando chove é que fica tudo alagado. Se a gente fizesse a nossa parte também, será que não seria melhor de conviver no meio ambiente? E aí, o que é que vocês acham? Eu acho que se cada um fizer a sua partezinha, a gente chega longe, hein? É importante a gente pensar nisso que o professor falou. É isso aí, o tempo passa rápido, a professora Kedma já deu o recado, inclusive eu quero me despedir porque as mãozinhas já estão aparecendo ali por trás das câmeras, o pessoal já está dando tchau, ou seja, o tempo já acabou. E eu quero me despedir, muito obrigado, professora, por mais um dia estarmos por aqui, né? Eu quem agradeço, professor, agradeço a vocês também que estão assistindo o Educa Recife. E numa próxima, claro, a gente se encontra. Até logo. Tchau, tchau. É isso aí, eu vou deixar aqui a mensagem para vocês, ó. Preservação, preservação. Precisamos preservar sempre. Tchau para vocês, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.